Seja bem-vindo ao canal do Plástico. Meu nome é Gilberto e esse vídeo vai falar exatamente do que é transformação de plástico. Ele é voltado para quem não conhece o sistema, não conhece o processo, e ele vai dar alguns esclarecimentos para você que está começando na área ou quer entender um pouquinho melhor do que é a transformação de plásticos. Então fica aqui comigo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, já deixa aqui o seu like, tá bem? E também ative os sininhos de notificação. E é claro, se você tiver perguntas ou questionamentos, vai aqui nos comentários e já deixa o seu comentário aqui, que eu faço questão de responder você pessoalmente, ok? Vamos lá então, pessoal. Esse primeiro vídeo, vou catar aqui a minha colinha aqui, como sempre, né? Tem o objetivo então de mostrar e falar para vocês aí a respeito do que é a transformação de plástico, alguns tipos de processo, etc. Bom, a transformação de plástico ela é realmente já muito antiga, ela demanda aí de 1890, 1880, tá? E ela veio substituir muitos materiais que eram extraídos da natureza, tá, pessoal? Então, eram elementos, por exemplo, como marfim, né, muito utilizado aí, né, no século passado, vamos dizer assim, em alguns objetos, e aí sentiu-se a necessidade, então, de ter objetos que tivessem características parecidas com esse material, para evitar também a matança de animais e a extração aí na natureza desse tipo de material. Então, dessa forma, o pessoal começou então a desenvolver, né, técnicas para criar materiais diferentes. E aí, por um acidente, chegou-se então a um material que era moldável, né? Isso é, a gente conseguiria transformar esse material, que era uma massa, em algo sólido, tá? E desde então, o plástico ele vem sendo modificado e sendo aplicado principalmente na indústria e nos utensílios que a gente tem no dia a dia, justamente pela facilidade de moldagem que ele tem. Então o termo transformação é realmente pegar um material que está em um estado, uma matéria-prima, nesse caso nosso, ele é um grãozinho sólido, tá? É um grãozinho pequeno de plástico que a gente aquece, né? E por meio desse aquecimento ele amolece, ele vira uma pasta e aí a gente consegue transformar esse grãozinho em um objeto que a gente tem hoje no nosso dia a dia aos montes, né? Então, por exemplo, ó, eu tenho a garrafinha aqui de água, ó, a tampa ela é de plástico, dentro ela tem uma vedação aqui, ó, dentro aqui, ó, a vedaçãozinha também é de plástico. O corpo dessa garrafa não é, mas alguns objetos são, né? Temos aqui, ó, alguns porta-objetos aqui, ó, eu tenho algumas coisas na mesa, né? Ó, tá vendo? Esse aqui é de plástico, esse foi impresso, né? Eu tenho outros suportes aqui de microfone, ó, que legal. Esse aqui tem toda a parte dos mecanismos de fixação em plástico. Aqui, por exemplo, né, tem aí os videogames, aí os conhecidos videogames, né? A maioria aí leva plástico, ó, tem um suporte aqui também todinho de plástico. Então, galera, é assim, os objetos hoje eles dominam, né, o cenário da indústria plástica e hoje pela facilidade que ele tem de transformação, né, ele é aplicado em larga escala, não só nessas peças como eu mostrei para vocês aqui, que são peças injetadas ou peças aí transformadas através aí da questão da injeção, né, em si, mas também, por exemplo, nas embalagens, ó. A embalagem aqui, ó, tá vendo? Ela leva plástico, tá? A embalagem, a bananinha aqui, ó. Olha que legal. Isso é uma embalagem plástica, né? Meu dia a dia as canetas aqui, ó. Então esse perfil aqui, ó, é extrudado, tá? Aqui as tampinhas são injetadas, né? Tem vários objetos que não servem. Até o próprio meu microfone aqui, ó, é todo em plástico. Olha aqui, ó. A minha mesa de som também, ó, ela é em plástico. Então, gente, muitos objetos, né? O computador, o mouse, enfim, ó, o controle remoto da TV e tudo, né? Muitos objetos hoje são criados e feitos em plástico, né? E pela facilidade que se tem nessa transformação, a indústria tomou uma amplitude gigante. E hoje, muita gente que trabalha nesse tipo de indústria não conhece os processos de transformação em si. Então,
Nesse vídeo em si eu não vou falar tanto sobre os processos, mas a gente deu aí um pedacinho, né, do que é a história do plástico e do que fala, né, na verdade, aí do que foi desenvolvido, né, dentro desse sistema. Os processos em si, tá, de transformação, eles são vários, tá, pessoal? Então eu posso ter aí o mais comumente encontrado, né, no mercado hoje é a injeção, que hoje ocupa uma série de máquinas aí diferentes, né? Existem aí de vários tamanhos, vários portes diferentes, desde fabricar os botõezinhos pequenininhos, né, das roupas, né, o botãozinho de fralda, né, aquelas peças bem pequenininhas, até para-choques de caminhões, né, e peças de caminhões aí gigantes, tá? São feitas nessas máquinas, os containers, por exemplo, que a gente vê recolhendo lixo nas ruas, né? Aquele grandão, né, de quase 2.000 litros cúbicos, também é feito por injeção. Tem alguns que são feitos em outros processos também, tá? Como, por exemplo, rotomoldagem, que tem aí as caixas de água, né? Também esses containers, essas lixeiras, tá? Aí varia de processo para processo. Também tem os processos de extrusão, que fazem os filmes e as películas que vocês estão vendo aqui, as sacolinhas e tal. É um processo mais contínuo, né? Ele transforma o plástico em um filme, né, plástico para que ele possa ser dobrado ou soldado, né, dando formas diferentes às embalagens, tá bem? Na extrusão a gente tem a variação do sopro, que é o que faz as garrafas, né, frascos, produtos de limpeza, né, produtos de higiene pessoal, por exemplo, o shampoo, né, o sabonete líquido, tá, os detergentes em geral, né, a grande maioria do pessoal usa sopro. Hoje tem um processo misto que mescla, por exemplo, injeção e sopro, que é o que a gente chama de blow molding, né? É a injeção dada por uma pré-forma e depois a gente sopra, né, uma garrafa com aquela pré-forma. É o caso dos refrigerantes, das garrafas mais transparentes ou translúcidas, como o pessoal fala, né, que são fabricadas em PET. Como o PET não tem muita fluidez, ele não consegue formar um tubo, né, durante o processo de extrusão, obrigatoriamente a gente precisa injetar esse material, deixar ele esfriar, formando esse tubetezinho aí, parece um tubinho de ensaio, e depois a gente coloca isso numa máquina para soprar, né? Aquece só a parte de baixo da garrafa e coloca numa máquina para soprar o frasquinho aí conhecido aí, ou os frascos, né, que a gente mais conhece, detergente, refrigerante, né, as garrafas aí desde a pequenininha, né, que é aquela de 200 ml, até as garrafas de 2, 3 litros, tá? E existem os processos de rotomoldagem, né, processos de termoformação a vácuo, que são as bandejas, né, que a gente vê aí nos mercados, a espumação, né, que pode ser aí com o poliuretano, ou a expansão, como é no caso do poliestireno expandido, né, que é o isopor, que todo mundo já conhece. O isopor é um plástico expandido através de gases aí, né, e de vapor que usa para pré-aquecimento. Ele faz uma expansão desse material e acaba transformando aquela bolinha bem pequenininha em uma bolinha expandida, né, com vários, né, gases lá dentro, que gera um material que é extremamente leve, né? Então tem uma série de processos diferentes de transformação e eu queria deixar um convite aqui para você que é curioso ou que precisa se especializar, porque assim, normalmente quando a gente entra a trabalhar numa empresa, né, principalmente se a gente não conhece, a gente não sabe os processos, não conhece os processos, acaba entrando na empresa e acaba não conhecendo. Às vezes você está numa área administrativa, está numa área financeira, né, e não consegue ter acesso à parte de fabricação. Então, como é que eu vou desenvolver minha carreira ali dentro se eu não tenho conhecimento básico do que a empresa faz ou do que ela deixa de fazer dentro da área de transformação de plásticos que existe lá dentro? Então, existe agora um curso chamado Plástico em Poucas Palavras, que dá essa oportunidade de você conhecer um pouco mais a fundo os processos de transformação e ele mostra para você esses processos em funcionamento, tá, dentro das indústrias. Então a gente conseguiu trazer para perto
né, de você que não tem experiência ou não conhece nada ou quer entrar nessa área de plástico e não sabe como ou não sabe por onde começar os estudos, então acessa aí o canal do plástico.com.br. Lá dentro da página de cursos tem lá o Plástico em Poucas Palavras e ele vai te ensinar desde detalhes dos materiais mais utilizados, os materiais mais comuns que a gente encontra em casa, e vai ensinar também todos os processos de fabricação de componentes e peças plásticas para que você tenha e entenda as diferenças entre esses processos e possa chegar mais preparado no mercado de trabalho para ocupar uma vaga, né? Seja ela na área administrativa, financeira, ou comercial, ou técnica, ou vendas, ou até mesmo na área de transformação. Então, dê o seu primeiro passo e faça aí a sua carreira se transformar com os cursos do canal do Plástico. Bom, mais uma vez, se você gostou desse conteúdo, deixa aqui o seu like, comente aí as suas dúvidas, os seus questionamentos para a gente poder te ajudar respondendo as suas dúvidas aqui nos comentários, e não deixe aí de curtir e também não deixe de se inscrever nesse canal para receber mais conteúdos como este. Eu espero vocês no próximo vídeo, obrigado e até mais.